ele tá comendo na minha frente. Então se vocês estiverem ouvindo um... é ele. Bom dia, pessoal. Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vlog de leitura. No vlog de hoje eu vou estar lendo 2 livros, mas eu quero mostrar pra vocês a maneira como eu cheguei aqui. Existia a possibilidade de serem 2 livros que tinham algo em comum ou não, porque eu usei o jogo Wordle pra escolher esses livros. É claro, vocês sabem, eu tô sempre procurando um jeito criativo de criar essas escolhas e esses desafios pros vlogs de leitura, então durante o mês de fevereiro, na verdade. Durante o mês de fevereiro, toda vez que eu joguei o Wordle, eu tirava um print da palavra depois que eu descobria, se eu descobrisse a palavra. Então, aqui tem vários prints passando aqui pra vocês verem. Então, o que eu fiz? Eu anotei essas palavras todas em uma lista. Quando chegasse a hora de fazer esse vlog aqui, eu ia ver se eu tinha algum livro na minha estante pra ler que batesse com as palavras do Wordle. Podia ter a palavra no título, ou a palavra que veio no Wordle podia ser uma descrição de um dos livros que eu tenho na estante. Qualquer coisa que eu encontrasse em comum ali com as palavras daqui e um livro qualquer. Então eu fiz isso. E eu fui pesquisando os significados das palavras, principalmente aquelas que eu não compreendia bem. E eu cheguei a esses 2 livros. No dia 14 de fevereiro, a palavra foi cynic. Cynic significa cínico. E aí eu pesquisei o que significa cínico exatamente, porque eu achava que cínico era uma pessoa sarcástica. Era o que eu achava que significava cínico, mas aparentemente não. Aparentemente, cínico é alguém que questiona normas, ou os seres humanos, sabe? É isso que significa ser um cínico. Mas eu vou colocar aqui o que o Google respondeu, eu coloco aqui pra vocês verem, porque eu não sabia. Esse era o significado de cínico. Então, baseado na palavra cínico, eu olhei num instante e eu procurei um livro que tivesse esse tipo de narrativa, eu não sei. Então eu escolhi Querida Combine, da Sayaka Murata, que vocês, como vocês podem ver, eu já comecei a ler. Por que eu liguei Querida Combine a cínico? Porque o último livro que eu li da Sayaka Murata, Terráqueos, tinha essa vibe de questionar a sociedade humana e a maneira como a sociedade vê o normal, o que é considerado normal na sociedade. E eu já tinha ouvido muito falar sobre Querida Combine, e a Querida Combine foi o primeiro livro dela, o Terráqueos foi o segundo. Então eu já sabia que também tinha essa vibe de questionar o que é normal e por que é normal, e ter uma personagem principal que é anormal em algum sentido, estranha em algum sentido, e questiona a sociedade em que ela vive. Então eu liguei Querida Combine com cínico. Então eu vou estar lendo esse livro no vídeo de hoje. Eu já comecei ontem e se eu não fosse começar esse vídeo hoje, eu teria terminado esse livro ontem. Ele é muito bom. Eu tô na página 52. Ele é muito fácil de ler. Ele tem um ritmo muito gostoso, tudo é muito bom. A maneira como eles traduzem os livros da Sayaka Murata sempre tem esse ritmo bom. Eu não sei se em japonês ela também escreve de um jeito gostoso de ler desse jeito, né? Mas é muito fácil ler os livros dela. É muito bom. Enfim, tá sendo muito bom, eu ainda não terminei, eu tô na página 52, mas eu poderia terminar em um dia, talvez eu termine hoje, sendo bem sincera com vocês. Mas vamos ao segundo livro pra esse vlog. No dia 20 de fevereiro, a palavra do Wordle foi tacit. Tacit, que significa tácito. E aí eu pesquisei o que significa tácito, e aparentemente significa calmo. E sem nenhum distúrbio, sem nenhum... O Google vai ter que me ajudar, porque eu não tô pensando em nenhuma outra palavra, nenhum outro sinônimo. Mas, então, eu liguei a palavra tácito, o silêncio. O silêncio do Shusaku Endo. E vocês sabem que eu tô um tempão querendo ler esse livro. Eu comprei ele no sebo e eu não faço ideia da história, eu não sei sobre o que é. Eu sei que fizeram um filme baseado nisso aqui também. E o filme não parece ser o tipo de filme que eu gosto, que me deixa um pouco preocupada. E essa foi a ligação que eu fiz. Tácito, o silêncio. E é o livro que eu vou ler depois que eu terminar Querida Combine, ok? Esse vlog eu imagino que ele vai ficar um pouquinho curto, porque essa semana eu também tô fazendo um desafio para um outro vlog, então eu pretendo ler bastante essa semana. Também porque metade do mês eu passei lendo o livro da Sylvia Plath. Vou me esforçar para ler bastante agora nos últimos 10 dias do mês, né? Hoje é dia 21. Tenho que correr, estou me esforçando. E esses são os 2 livros que eu vou ler nesse vlog. Bom dia, pessoal! Hoje é dia 23 de março e eu estou gravando esse vlog. Eu
terminei, então, Querida Combine, ontem. Eu consegui ir lendo bem devagarinho. Muito bom. 5 estrelas. Eu gostei. Ele não é tão intenso quanto o outro livro da Sayaka Murata, Terráqueos, que explode em terror no final. Esse livro aqui, ele insinua mais o terror e os verdadeiros problemas psicológicos da personagem principal, e não acontecem tantas coisas intensas quanto em Terráqueos. Eu percebi que quando eu falei sobre o livro no início do vlog, eu não dei uma sinopse pra vocês, eu não descrevi a história do livro pra vocês. Keiko é uma mulher de 36 anos de idade que trabalha em uma Konbini. Konbini é uma loja de conveniência no Japão. Comida, artigos de papelaria, uma coisa meio tipo padaria. E também tem correios e máquinas de bebida e comida 24 horas e esse tipo de coisa. É uma loja de conveniência 24 horas. E ela sente que é o único emprego que ela pode ter, é a única coisa que ela sabe fazer. Só que ela tem 36 anos e é um emprego bem simples, é um emprego bem comum, o salário não é muito grande, sabe? Então muita gente fala pra ela que isso não é bom e que ela devia se casar e que ela devia ter filhos e pipipi popopó. E ela não quer, porque ela acha que tá ótimo aquilo ali, entendeu? Pra ela, eu vou continuar aqui na Konbini e tal. Eu acredito, não sei se essa era a intenção da autora, eu acredito que ela tenha um transtorno de personalidade antissocial e ela realmente não precisa de muito pra existir, essa personagem. Ela também tem um jeito de pensar muito simples. Ela não tem muita empatia pelos outros seres humanos. Ela não vê seres humanos como seres humanos. Ela não se vê como ser humano. Inclusive, ela se vê como funcionária. Quando ela come, é porque ela precisa ter energia pra trabalhar. Quando ela dorme, é porque ela precisa ter energia pra trabalhar. Quando ela troca de roupa, é porque ela precisa estar vestida pra trabalhar. Entendeu? Tudo que ela faz é pelo trabalho. Se ela não tivesse aquele emprego, a vida dela não teria nenhum sentido. Então a história segue em frente e coisas acontecem. É claro, não vou dar spoilers, mas eu gostei bastante e eu dei 5 estrelas, principalmente pelo jeito de escrever da Sayaka Murata, que eu adoro. Eu tenho muita vontade de ler mais uma vez esse livro, já também anotar coisas, porque ela tem um jeito muito sutil de indicar esses problemas psicológicos que eu mencionei, essa coisa do personalidade antissocial, da falta de empatia, da incapacidade de ver a diferença entre matar um bebê e simplesmente acalmar um bebê. É uma das coisas que acontece no livro. Tem um bebê chorando e ela fica tipo, eu podia muito bem usar essa faca pra silenciar ele. Seria bem mais fácil do que ficar fazendo shhh pro bebê durante horas, sabe? Ela não vê a diferença. Gostei bastante do livro, muito interessante. E aí eu comecei a ler O Silêncio do Shusaku Endo. Deixa eu dizer pra vocês, hein? Não esperava. Isso aqui não esperava. Não tinha a menor ideia de que era isso, era nisso aqui que eu estava me metendo. Mas agora cá estou, então eu vou ler até o final e vai dar tudo certo. Mas sobre o que é esse livro? É sobre padres jesuítas portugueses que vão pro Japão no ano de 1640 e alguma coisa, porque um deles parece que morreu ou renunciou à religião. Uma das duas coisas aconteceu, ainda tá um pouco confuso pra mim, mesmo depois de ler o prefácio. Esse livro tem 2 prefácios, ok? 2. E mesmo assim eu ainda tô um pouco confusa exatamente do porquê que aquele padre foi o que fez os outros padres irem atrás dele. Mas pelo que eu entendi, nessa época no Japão tinha uma perseguição bem grande contra o cristianismo. Basicamente, muitas pessoas eram torturadas e obrigadas a renunciar à fé cristã, ou então morriam. E é isso. E eu acho que esse livro é basicamente sobre isso, sobre esses padres indo pra lá e sofrendo muito, sofrendo bastante. Pelo que eu entendi, eles vão criar algum tipo de sociedade secreta, praticar a sua religião abertamente. E é sobre isso que é esse livro. Não é o tipo de livro que eu gosto, não é o tipo de história que eu gosto, não me interessa nem um pouco esse tipo de história, mas agora que eu já comecei esse vlog, eu vou continuar lendo. A parte boa desse livro, ele é muito fácil de ler. Eu achei que ele seria bem denso, né? Com esse conteúdo pesado. As páginas são fáceis de ler. Não sei se eu vou terminar essa semana, não sei se eu vou terminar até semana que vem, mas vai dar tudo certo. Ok. Bom dia, pessoal! Hoje é dia 25 de março. Tô continuando a ler esse livro, mas bem devagar. Não tem muita coisa acontecendo.
tirando o fato de eu estar lendo esse livro bem devagar. Eu tenho que admitir que eu tô gostando mais do que eu esperava gostar. Eu tava com medo dele ser um livro um pouco pesado, difícil de ler no sentido de ser... Qual é a palavra? Denso, sabe? De muito conteúdo, muitas palavras fora do meu vocabulário, talvez, assim, uma linguagem antiga. Não, eu tô gostando bastante da linguagem antiga do livro. Eu só não tô lendo muito rápido, porque eu tô lendo vários outros livros ao mesmo tempo. Vocês já sabem porque vocês viram o outro vlog antes desse, né? Eu tava lendo um monte na última semana, então esse livro não tá sendo a minha prioridade por enquanto. Talvez domingo ele se torne a minha prioridade e aí eu termino ele. Mas hoje é sexta-feira, dia 25, e estamos aí e eu continuo lendo e eu não tenho muita coisa pra dizer nesse update. Eu tô pensando em inserir mais um livro nesse vlog só porque sim, sabe? Só porque eu não tenho muita coisa pra falar nesse vlog. Vamos ver, até quando eu terminar esse aqui, se eu achar que tem um tempinho sobrando, preciso de ideias. Ok. Bom dia! Tô com pressa que hoje eu tenho muita coisa pra gravar. A gente vai almoçar na casa dos meus pais e eu tô assim, pressa que eu tenho que terminar tudo na hora certa. Mas O Silêncio do Shizusaku Endo eu continuo lendo. Eu tô querendo terminar ele um pouquinho mais rápido agora, que eu terminei o desafio do último vlog. Eu ainda não terminei o vlog, mas eu terminei o desafio. Então eu posso focar melhor em terminar só esse livro. Falta 90 páginas, uma coisa assim, eu acho. Deixa eu ver. Falta mais ou menos 90 páginas pra eu terminar. Então eu acho que entre hoje e amanhã eu termino. E aí eu decidi, olha só, eu fiz uma matemática mental aqui só pra ter mais um livro pra ler nesse vlog aqui, com as palavras vindas do Wordle. Então, eu peguei várias palavras, e escolhi um livro que meio que podia ter alguma coisa a ver com todas elas, ou não. Não sei, vocês decidem se vale ou não. Eu só queria mais um livro pra esse vlog. Então, nos dias 15 de fevereiro, 26 de fevereiro e 28 de fevereiro, no Wordle em inglês, as palavras foram aroma, spill e choke. Aroma significa aroma, né, de cheiro. Spill pode significar derramar, derramamento de óleo no oceano, por exemplo. Derramar algo no sentido de esbarrei no copo e derramei o conteúdo do copo. Ou também pode significar cuspir. Também é usado como expressão no sentido de cuspir, de você contar uma fofoca muito forte. E aí depois temos choke, que significa sufocar ou engasgar com alguma coisa. Também é a palavra usada para coleira, que é chokehold. Coleira, né, porque tá segurando no pescoço, então engasga o animal. Na minha opinião, todas as três palavras, elas têm uma coisinha em comum, uma coisinha assim bem pequenininha, mas que as três têm em comum, que é o quê? As três podem ser usadas pra comida. Você pode cheirar comida, você pode cuspir ou derramar comida, e você pode engasgar na comida. Então eu procurei um livro no Kindle, porque eu tô com um monte de livro no Kindle. Inclusive já faz acho que umas 3 semanas que eu não baixo o livro novo no Kindle, que eu tô com 5 ou 6 livros no Kindle que eu ainda não li. Eu vou abrir aqui pra ver o nome da autora, porque eu não lembro qual é o nome da autora. Mas o livro que eu decidi que eu vou ler agora para o final desse vlog é Mother for Dinner, da Shallon Auslander. Mas Mother for Dinner significa mãe pro jantar. Sim, eu acho que é sobre canibalismo. Eu só queria colocar mais um livro nesse vlog depois que eu terminar O Silêncio, ok? Ok, então. É isso por enquanto. Tá sendo normal. Não tô achando maravilhoso, mas também não tô achando ruim. Realmente não é um livro ruim. A linguagem é muito gostosa de ouvir. Toda a história vai fazendo sentido. E no momento que eu parei, inclusive, eu acho que daqui a pouco vamos chegar ao clímax. E ao verdadeiro confronto da história. Porque, né, faltam 90 páginas pra terminar. E a gente tá num momento de bastante calmaria. Então, provavelmente alguma coisa bem intensa vai acontecer nas próximas páginas, né? Eu quero ver o que vai acontecer. Ok. É spoiler, mas eu tô chocada. O quê? Como? Tá, quem tiver o livro, quem já leu o livro, sei lá, página 224. O quê? De tudo na história foi o que mais me deixou chocada. Tô chocada. Ai, nossa. Alô, pessoal, bom dia! Cadê minhas coisas pra esse vlog aqui? Tô meio perdida. Ok, eu terminei ontem
O silêncio. Acho que eu me arrependo um pouco de ter decidido colocar mais um livro nesse vlog, mas eu vou ler mais um livro pra esse vlog. Por que eu acho que eu me arrependi? Qual é a palavra? Tá acabando o mês. Esse mês tem 31 dias, então eu tenho mais 3 dias, né? 29, 30 e 31 desse mês pra ler esse livro. E eu gostaria mesmo de terminar esse livro antes do final do mês pra eu poder postar esse vídeo no sábado. Hoje é terça-feira, então eu tenho que terminar esse livro essa semana. Isso tá me deixando um pouco nervosa. Vamos ver se eu consigo. Se eu não conseguir, eu termino o vlog sem falar a minha nota do livro e aí eu falo minha nota no próximo vídeo, ok? Então, o silêncio. Eu terminei e eu gostei. No final mesmo, eu gravei uma partezinha pra vocês, né? Eu fiquei chocada com o final. O final tem os melhores momentos de choque, de realmente você não tá preparado pra uma coisa ser o que ela realmente é, por assim dizer. Tem muitos momentos de revelação, muitos momentos de... Na verdade, acho que são 2 ou 3, mas que me chamaram bastante atenção e por isso eu acabei gostando mais do livro. Porque eu gosto muito disso. Momentos em que parece que tá tudo bem e aí uma frase muda tudo. Uma palavrinha muda todo o contexto da coisa, que você não sabia que aquilo tava acontecendo até agora e é surreal, sabe? Eu gostei muito disso. Muito mesmo. Então eu decidi que eu vou dar 4 estrelas pro Silêncio. Não esperava. A história é boa, a leitura é fácil. Eu achei que seria mais difícil por causa do português antigo que ele usa. E tem esses momentos de susto bacana. Gosto quando isso acontece. Então 4 estrelas. Eu ainda não comecei a ler Mother for Dinner, mas eu planejo começar hoje, 200 e alguma coisa, 280 páginas, uma coisa assim. E eu vou tentar ler bastante agora. Eu e meu namorado, ultimamente, durante as tardes, a gente tem feito um momento de trabalho. Nas tardes que ele não tá trabalhando fora de casa, ele ainda precisa fazer algumas coisas em casa. A gente tá tirando ali, tipo, por exemplo, das 2 às 4 da tarde, um horário assim, ter total silêncio e concentração e fazer alguma coisa. Eu tô usando esse tempo pra ler, já que eu trabalho bastante de manhã. Posso deixar a minha leitura pra fazer durante a tarde, nesse momento, e tem sido muito bom e eu tenho conseguido ler bastante nesse intervalo da tarde. Então eu pretendo fazer isso e terminar o mais rápido possível Mother for Dinner. Ok, então? Bom, o que eu imaginava que ia acontecer aconteceu. Eu não terminei de ler Cadê o Kindle? Eu não terminei de ler Mother for Dinner, mas eu preciso terminar esse vlog hoje. Hoje é sexta-feira, dia 31. Não, hoje é quinta-feira, dia 31, e eu tenho que publicar ele sábado. Hoje não é sexta, hoje é quinta-feira. Então eu tenho que terminar esse vlog hoje. Então eu já vou dizer que tô amando esse livro. Muito mesmo, sério. Sobre o que é complicado. Basicamente, existe essa raça de seres humanos, essa cultura de seres humanos que são canibais. Canibais nesse mundo, né, nesse universo, são como os judeus, católicos, os hindus, tem os budistas, tem os japoneses, tem os chineses, tem os canibais, ok? Não fica bem explicado se eles são como uma religião ou mais como realmente uma cultura que tem o hábito de comer os seus mortos. E sim, eles só comem os mortos da sua família no momento depois da morte, não importa qual foi a morte. 2 horas depois da morte, o corpo tem que ser consumido e tal. Tem toda uma lista de regras. Eu tenho muitas teorias quanto ao final do livro, eu tenho muitos pensamentos sobre o que vai acontecer, o que não vai acontecer mais, basicamente. Essa mãe extremamente devota à cultura, uma mulher assim que acredita que o povo canibal é o melhor povo e que ela quer continuar com essa cultura, ela quer que toda a família represente a cultura, então ela teve o máximo de filhos possíveis, 14 filhos, justamente pra, tipo, ter um maior número de pessoas da cultura canibal possível. Algumas coisas acabaram acontecendo que ela ficou muito ofendida com os filhos, porque a maioria dos filhos dela não quer seguir essa cultura, tradições. Além dessas regras que eles seguem, né, eles também odeiam Jack Nicholson, porque eles acreditam que o Jack Nicholson é um canibal. Eu achei muito... eu descobri que o autor era um homem, falando nisso. Falei que era a autora, Shalom Ostrander, mas não, ele é um homem. Eu achei muito corajoso da parte dele colocar pessoas reais no livro e taxá-las como canibais. Eu achei um pouco demais. Eu nunca teria coragem de criar uma história fictícia onde pessoas são canibais, comem os mortos da sua família. Colocar pessoas reais no livro, mesmo que celebridades, mesmo pessoas que o nome tá na mídia, eu me sentiria mal. Eu achei muito corajoso da parte dele. E tudo é muito bem feito, sério. Eu
Tenho quase certeza que eu vou favoritar esse livro, a não ser que alguma coisa que eu odeie muito aconteça no final. Falta umas 100 páginas, mais ou menos, pra eu terminar. Falta 100 páginas pra eu terminar, tenho quase certeza. E eu espero terminar hoje, porque amanhã eu vou gravar mais um vídeo pra vocês. Eu já quero começar outro vlog também amanhã, então eu espero terminar hoje. Eu tenho algumas teorias que talvez não seja real. Essa cultura canibal não seja real. E eu não tô falando que não é real no sentido que não existe no nosso mundo. No universo do livro, eu acredito que isso não é real. Eu acredito que alguém inventou toda essa história e as crianças simplesmente acreditam, ok? Eu não vou falar quem eu acho que inventou a história. Eu não vou falar por quê. Se você resolver ler o livro um dia, maravilhoso. Tá? Tô adorando, eu tenho quase certeza que eu vou favoritar 5 estrelas, assim, sério, a não ser que alguma coisa que me deixe muito revoltada aconteça nas próximas 100 páginas, eu vou dar 5 estrelas. É um livro muito bom, é muito engraçado, é muito engenhoso, as interações familiares são muito boas, isso que eu não tenho irmãos, imagina se eu tivesse, eu acho que eu estaria me divertindo ainda mais. E é muito legal como o autor conseguiu colocar humor e diversão dentro dessa situação. A mãe deles morreu. A mãe que tava lutando por essa cultura morreu e agora fica esse dilema. Será que a gente continua a cultura e come a carne dela por respeito a ela? Ou a gente simplesmente enterra ela e deixa pra lá? Já que ela não era uma boa pessoa, ela era muito má, muito racista. Tem muitas pequenas coisas interessantes que acontecem no livro que eu achei incríveis. Detalhes que eu não sabia que eram reais, então eu fui pesquisar e eu descobri que sim. Várias das coisas que ele cita no livro são reais, tirando a parte que fala dos canibais. Então, tipo, ele fala de várias coisas históricas, vários contextos históricos. Jack Nicholson ganhando o Oscar em 76, eu acho. Coisas que aconteceram de verdade e aí ele coloca nesse contexto da história da família e a cultura canibal. E é demais. Eu adorei. Ok, eu já tô há muito tempo aqui falando desse livro. Acho que vocês já entenderam que eu estou gostando muito. E eu provavelmente vou dar 5 estrelas. Mas agora está na hora de terminar esse vlog. Como sempre, muito obrigada por assistir o vídeo até o fim. Fiquei bem feliz com o resultado desse vídeo. 3 livros muito bons, 2 deles 5 estrelas e um favorito. Como eu já disse, muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário, por se inscrever no canal. O Pix do canal vai estar passando na tela se você quiser me ajudar com a monetização desses vlogs de leitura. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!